Ressignificando a jornada. O que é ressignificar a jornada para você? Hoje é o dia 14, episódio 14º dia. A mulher de Tecoa, sabedoria que confronta com amor. Texto base aí, 2 Samuel 14. Eu acredito que hoje o céu, ele nos chama para olhar para uma mulher que quase ninguém prega sobre ela. Uma mulher sem nome, uma mulher sem palco, uma mulher que aparece apenas uma vez, mas que carrega uma sabedoria tão poderosa, sabe? Uma mulher que foi usada para confrontar um rei com a sua própria dor. Essa mulher de Tecoa. Tecoa não era um centro de prestígio. Tecoa não era Jerusalém nem Sião. Tecoa era uma cidade periférica e ainda assim foi de lá que veio essa voz feminina cheia de discernimento, sabedoria e autoridade profética. E é isso que nós vamos aprender hoje. Deus vai nos levantar com vozes improváveis, em lugares improváveis. Pastora, por que você está trazendo aí histórias que eu nem conhecia da Bíblia? Porque com essas histórias é assim que o Senhor vai estar ressignificando a nossa jornada, aprendendo mais com essas mulheres, com esses homens de Deus, histórias de personagens bíblicos que trazem também jornadas da minha história, entrando aqui dentro do nosso contexto bíblico. Amém? Não é toda a história da minha vida baseada em personagens bíblicos, mas alguns trechos, amém? Queridos, vamos lá. Essa mulher de Tecoa, ela foi enviada por Joabe. A palavra diz que o general de Davi, que era Joabe, ela foi chamada para tocar no ponto mais sensível do rei, a ausência de Absalão, seu filho. Por que eu estou hoje ministrando sobre isso? Porque existem tempos que nos faz ver coisas que a gente não esperava. Essa mulher, ela foi enviada por Joabe, como aqui havia dito, que era o general de Davi, para tocar no ponto mais sensível do rei, a ausência de Absalão, seu filho. Então, Davi, né, como rei, depois de Amon ali, que era o filho também de Davi, estuprar sua própria irmã, Tamar, e Davi, ele não ter feito justiça a Absalão, tomou o próprio destino nas suas mãos e matou o irmão. Como consequência, ele fugiu e ficou exilado. E aí começa o silêncio do pai. Davi sentia a falta do filho, mas ele não se movia, ele não falava, ele não chamava, ele não confrontava, ele não restaurava. E é nesse ambiente em que o silêncio da dor, da separação familiar, que Deus levantava ali uma mulher que não tem um nome conhecido, não para profetizar um juízo, mas para conduzir um coração ferido de volta ao quebrantamento. Essa mulher de Tecoa nos ensina que ela foi enviada por uma missão dedicada, delicada, confrontosa, e o rei, sem acusar, ele confronta o seu pai, né? Um pai sem envergonhar, mas confronta com o coração sem ferir. E ela faz com maestria. Ela nos ensina que ela chega até Davi e cria uma história, uma parábola. Ela diz que era viúva, que os seus 2 filhos brigavam e um matou o outro. E agora o povo queria o quê? Matar o que restou. E se isso acontecesse, ela ficaria sem descendência e sem nome, sem consolo. E Davi ouve aquilo, sabe? E se move em compaixão. E diz que ninguém tocará no filho dela.
E ela insiste, e ele garante. E como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça, nenhum cabelo da cabeça dele cairá. Queridos, então que essa mulher ela se revela. Por que então que o Senhor não faz o mesmo com seu próprio filho? Às vezes a gente quer tanto ensinar as pessoas como é que elas devem fazer, mas quando chega a nossa própria experiência, a gente fica de mãos atadas, né? Essa história nos ensina sobre isso. A espada vira para o coração do rei, né? Mas com sabedoria aquela mulher ela desmonta o mecanismo de defesa de Davi. Sabe, querido, às vezes com sabedoria, como aquela mulher faz, ela olha para dentro, ela mostra que ele tinha empatia com os filhos, né? E os outros, aleluias, vou corrigir aqui. A palavra nos ensina que a espada virou para o coração do rei. Então, com sabedoria, ela desmonta o mecanismo de defesa de Davi. E com sabedoria ela faz o quê? Davi olhar para dentro. Ela mostra que ele tinha empatia para com os outros, os filhos dos outros, mas não para o seu próprio filho. Ela mostra que ele estava sendo justo com o povo, mas omisso em sua casa. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantos líderes estão e são voz para multidões, mas silêncio dentro de casa. Quantas mães amam o próximo, mas se calam diante da dor dos filhos. Quantos homens defendem o certo, mas deixam suas casas afundarem no emocional. E a mulher de Tecoa nos ensina que o confronto mais poderoso é aquele feito com amor. Ela não foi agressiva não, sabe? Mas ela foi acusadora. Eu não vou dizer acusadora, vou corrigir aqui. Ela não foi acusadora, mas ela foi estratégica, porque ela teve sensibilidade. Ela teve uma sabedoria do alto. E isso falou com lágrimas nos olhos e a verdade no coração. Por isso que Davi, ele ouviu. Quantas vezes o Senhor, ele deseja usar mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, com seus dias em turbulência. Mulheres que não gritam, mas são ouvidas. Mulheres que não têm títulos, mas carregam autoridade. Mulheres que entregam em lugares de governo para liberar a cura familiar. Mulheres que foram treinadas no secreto para confrontar o rei. Hoje Deus está levantando filhas de Tecoa, neste lugar. Hoje o Senhor está levantando filhos de Tecoa, gente que vai gerar entrar em ambientes de tensão emocional e liberar reconciliação, gente que vai ser resposta dentro de casas divididas, gente que vai olhar para o coração endurecido e com mansidão vai provocar arrepios. E essa mulher, queridos, ela não usou a teologia não, ela não usou compaixão, ela usou a retórica, ela usou a empatia, ela usou, queridos, Deus no coração. Ela não veio com espada, ela veio com sabedoria. E a Bíblia diz que ela era sábia. Ela era sábia e que Joabe a escolheu por isso. Sabe o que é sabedoria? É a voz certa, é a hora certa, é com motivação certa e dizer o que precisa ser dito sem destruir quem precisa ouvir. Então, quando nós falamos com graça, a verdade entra. Jesus dizia, a mulher de Tecoa representa todos que foram chamados para interceder entre a dor e o destino. E essa mulher, ela representa os que carregam encargos de restaurar aquilo que o silêncio feriu. Então, essa mulher representa não só os confrontos, mas também ela representa a salvação
de lares que foram destruídos. Essa mulher, ela representa um chamado para mulheres e homens que têm unção. A unção que fala com Davi, mesmo sabendo que ele é rei. A unção que confronta com ternura, a unção que cura sem humilhar. A unção que lembra a paz de seus filhos. A unção que restaura vínculos que foram partidos por falta de perdão. Essa mulher de Tecoa, ela não queria aplausos, ela queria reconciliação. Essa mulher de Tecoa, ela queria ver o rei restaurado como pai. Ela queria ver o nome da promessa continuar. Hoje o Senhor está usando vozes aqui femininas e também masculinas para despertar o que está adormecido, para tocar em traumas familiares, para mexer no orgulho que impede o abraço, para cutucar a dor de alguém e também para ousar tocar. Quantas casas estão doentes por falta de um confronto do amor com amor, não é verdade? Do amor e com amor. Quantos filhos estão longe porque ninguém teve coragem de dizer: filho, você precisa ir buscar. Filho, eu estou indo ao seu encontro. Quantas mães vivem com um peito cheio de culpa, mas ninguém as chama de volta à restauração. A mulher de Tecoa, ela teve coragem de fazer isso. Sabe o que é mais lindo? Davi ouviu. O rei parou para ouvir. A autoridade que curou diante da sabedoria. E é esse o poder do confronto em amor. É quebrar resistências. Quando quebramos resistências, até nossas mesmo, nós somos mais disciplinados. Quando a resistência ela é quebrada, nós não temos argumentos. O céu muitas vezes nos pergunta: ei, você vai continuar permitindo que o silêncio ele mate a sua descendência? O céu está perguntando para você hoje: ei, você vai continuar tratando os filhos dos outros com compaixão enquanto a sua casa e os seus estão à margem? Ei, a igreja, o céu está perguntando, igreja, você vai continuar fugindo da conversa que precisa acontecer dentro do seu lar? Hoje Deus ele quer te dar a mesma sabedoria a qual ele deu para essa mulher, para falar com pessoas duras, sabe? De forma branda, para confrontar corações altos, com postura de servo e para fazer a ponte entre o que se perdeu e o que ainda pode ser restaurado. Então não importa o seu nome, não importa o que você está precisando, mas o céu ele vai usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar para confrontar reis. Deus está falando aqui, você pode não ter nome nas escrituras, você pode não ser famoso, ser famosa nas pregações, você pode não estar nas capas dos livros, mas você sim carrega a sabedoria da mulher de Tecoa, que o céu quer te conhecer. O céu te conhece, mas ele quer te conhecer mais a fundo. Deus ele não está atrás de quem sabe falar bonito, não, queridos. Deus ele está procurando quem sabe entrar nos lugares certos, com postura certa. Deus ele está procurando quem tem autoridade para entrar em palácios, autoridade divina, tá? Para promover, aleluias, o Espírito Santo dele e não a vaidade. Deus quer curar vínculos, alinhar destinos e tocar nas feridas de reis que preferem se esconder. A mulher de Tecoa não foi chamada para impressionar, não. Ela foi chamada para mexer com a estrutura emocional. Sabe, aquela estrutura que estava estagnada, tem sentimentos em nós que ficam estagnados e muitas coisas não acontecem na nossa vida. Por quê? Porque tem sentimentos estagnados. A nosso emocional, ele precisa ser curado, tratado. Aquela mulher foi convocada para lembrar ao rei o silêncio que ele estava dentro dele, que nunca tinha sido curada. Então, Deus enviou aquela mulher. E eu estou aqui hoje como voz profética para te dizer que ainda existem mulheres como essa. Mulheres que sabem entrar onde só a dor existe. Mulheres que sabem sair deixando reconciliação.
Mulheres que sabem dizer a verdade sem destruir quem escuta. Mulheres que não usam a boca para acusar, mas para ativar, aleluias, a promessa. Então essa mulher ela chegou diante de Davi com uma história. Mas por trás daquela história estava um espelho. E Deus está levantando pessoas assim. Gente que fala uma coisa, mas que está ministrando muito mais do que outros que aí querem alcançar multidões. Gente que fala com os lábios, mas ministra com o coração. Deus está levantando pessoas que falam com lágrimas, que carregam fogo nos olhos. Essa mulher nos ensina algo que poucos vão entender. Confrontar também é amar. Confrontar é resgatar. Confrontar é se importar. Confrontar é expor por alguém. Talvez nem esteja, alguém que nem esteja te ouvindo agora, mas confrontar também é ponte entre o pai ferido e um filho distante. Olha uma coisa linda que eu quero falar. Ela foi enviada por Joabe, o general. Ela era esposa do general. Ou seja, até os que têm sensibilidade reconhecem. Até os que não têm sensibilidade reconhecem também quem carrega a sabedoria. Sabe, você pode ter um marido que ele tem um temperamento difícil em casa, ou uma esposa que tem um temperamento dentro de casa. Mas se você for um homem, uma mulher de Deus, vice-versa, que você busque, que você realmente, verdadeiramente tem um coração sábio, ele reconhece no fundo. Se você for realmente temente a Deus. E a Bíblia diz que Deus não se esquece dos dele. Você pode até ser rejeitada por quem não te entende nem te ama. Como prova disso, Deus está dizendo que os céus, ele te posiciona diante de reis. Deus está dizendo que você não pode ser a escolhida dos holofotes, mas você será a boca de Deus para a sala onde decisões serão tomadas, decisões mundiais. Deus está tocando em pessoas aqui, porque quando Deus ele quer curar um lar, ele não manda trovão, ele manda uma mulher com voz doce e verdade no peito. Quando Deus ele quer restaurar um pai com um filho, queridos, ele não usa espadas, ele usa a boca alinhada do céu. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu estou levantando mulheres e homens de Tecoa para curar o que foi rompido. Eu estou levantando sabedoria sobre vozes femininas para tratar feridas que o orgulho ignorou. Eu estou levantando palavras cirúrgicas que não causam hemorragia, mas provocam reconciliação. Eu estou ativando a unção de confrontar sem ofender, para corrigir sem humilhar, sem tocar e sem ferir. Aleluias. Deixa eu te dizer algo que vai estremecer o seu espírito agora. A mulher de Tecoa, ela confrontou o rei. E o rei ouviu. O rei mais poderoso de Israel silenciou para a voz que vinha da periferia. Por que quando a sabedoria ela vem de Deus, até os reis se calam? Eu quero dizer para você e profetizar sobre a tua vida que Deus ele vai usar a tua voz para entrar onde a religião não entra. Deus vai usar a tua boca com sabedoria para restaurar líderes. Deus vai te dar autoridade para aconselhar reis, pais, profetas e generais. Deus também vai te colocar em lugares que você jamais imaginou. Deus vai colocar a tua boca parábolas que quebram resistências. Deus vai te dar uma palavra que vai entrar em lares que reconciliam filhos, que curam a alma do pai. Deus também vai fazer o teu coração um poço de discernimento, que a tua voz ela será reconhecida como uma resposta vinda do céu, porque Deus ele não precisa de títulos, Deus não precisa de vitrine, Deus não precisa de um nome, Deus precisa de só uma coisa, queridos, que você obedeça.
Você não precisa de títulos para ser reconhecido por Deus. Você não precisa de vitrines para ser conhecido por Deus. Você não precisa de palcos, de curtidas, disso, daquilo para ser e ter um nome. Você só precisa de sabedoria. Aquela mulher de Tecoa, ela foi ouvida. Porque foi ouvida, Geórgila. Porque Absalão voltou ali restaurado. Restaurou um laço. Ela reabriu uma porta. Ela colocou um pai de volta no trilho da compaixão. Ela ativou o que a dor havia paralisado. E o que você hoje tem a dizer? Você pode até ser esse homem, você pode até ser esse canal de restauração como foi essa mulher. Você pode até ser a resposta que reconstrói aquilo que o silêncio destruiu. Mas Deus está dizendo que você precisa realmente ouvir o céu e falar na hora certa. Deus está mandando hoje que você não grite, mas que você precisa se impor, que você só precisa estar cheio de compaixão e revestido de verdade. Deus não precisa te vestir de uma coroa para você ser ouvido, mas você precisa carregar a voz de paz, porque Deus hoje está chamando sábios, sábias que estão se levantando de Tecoa. Hoje o palco não é seu, mas é de Deus, porque é Ele que brilha nele. E fora do sistema, você vai ser cheia da unção para curar casas de reis. Amém? Glória a Deus, irmãos e irmãs. Hoje essa voz ela é liberada com autoridade sobre a tua vida. Foi aí mais um dia da nossa Ressignificando a Jornada. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e eterno, nós nos colocamos diante da tua presença santa, quebrando cada barreira, cada distração, cada ruído. Também, Senhor, tudo que tenta nos impedir de ouvir a tua voz. E hoje, Pai, nós clamamos como filhos que precisam de direção, como servos que precisam de sabedoria, como intercessores que precisam de discernimento, como vozes que não querem gritar, mas restaurar. Senhor, hoje nós queremos a porção que estava sobre aquela mulher que era tão desconhecida, mas a palavra diz a mulher de Tecoa. A mulher de Tecoa sem nome, sem título, sem palco, mas carregava dentro dela uma sabedoria que tocou o trono do Senhor. Ah, Pai, aquele trono do Rei, Senhor, nos ensina a confrontar com amor, nos ensina a falar com mansidão. Às vezes a gente até fala mais alto que as pessoas sem querer, porque a gente está tão acostumado a receber das pessoas um não, que a gente não aceita. Nos ensina, Senhor, a ter coragem, nos ensina a entrar em lugares difíceis sem causar mais dor e nos ensina a ser ponte, onde, Senhor, o que foi ferido está sendo restaurado e curado. Nos dê discernimento, Espírito Santo, para sabermos quando calar e quando falar. Nos dê discernimento, Espírito Santo, para consolar, sem confrontar. Nos dê discernimento, Espírito Santo, para nos aproximar e interceder de longe ou de perto. Pai, em nome de Jesus, cura os corações que aqui ficaram em silêncio por muito tempo. Cura os pais que sentem falta dos filhos, mas não têm coragem de dar o primeiro passo. Cura os filhos que estão distantes, esperando um gesto, um olhar, um perdão. Senhor, cura os lares feridos pelo orgulho, as famílias que foram separadas por histórias tão, Senhor, mal resolvidas, que o Senhor venha trazer aí a restauração nos relacionamentos congelados por traumas que ninguém nunca tratou. Levanta, Senhor, uma geração de mulheres e homens com sabedoria de Tecoa. Senhor, que o Senhor possa neste momento, em nome de Jesus, levantar pessoas. Tem pessoas aqui que não querem fama, mas querem ser instrumentos do Senhor. Tem pessoas aqui que não querem aplausos, mas querem reconciliação. Tem pessoas aqui que vão até os reis, mas não param de impressionar, mas querem ser transformados e transformar. Senhor, coloca, Senhor, nos nossos lábios palavras que invadem com graça e verdade. E tira de nós a pressa. Tira da nossa carne, nos enche com a paciência do Teu Espírito Santo e desarma a ira, desfaz a acusação e nos reverte com sabedoria para que possamos ser restaurados sem destruir. Senhor, nos levanta agora. Levanta mulheres aqui
vozes que foram quebrados, como espírito firme, mulheres que foram ignoradas, mas ainda aqui estão permanentes com respostas, permanecem firmes, mulheres que não têm palco, mas têm poço, mulheres que não têm cargo, mas carregam compaixão, mulheres que sabem entrar no coração de alguém, sem arrombar, sem forçar, mas com mansidão e revelação. Deus, levanta intercessores, Pai, mulheres e homens que sabem dizer, que sabem levantar conselheiros, Pai, que precisam ser tratados e pessoas que precisam, Senhor, conversar sem condenar e sem julgar. Levanta vozes, Pai, que confrontam, reis que restauram casas. E agora, Senhor, que o Senhor venha nos intercede por nós. Cada pai que se calou, cada filho que se afastou, cada mãe que se perdeu, a esperança e reconciliação. Por cada ferida, família que se tornou cratera, que o Senhor venha tocar com a tua mão invisível, com a tua voz sutil, com a tua sabedoria. Senhor, venha penetrar dentro de nós, trazendo, Senhor, as parábolas, espelhos que possamos ser verdade de forma de clamor, que possamos trazer, Senhor, confronto em forma de compaixão, que possamos trazer justiça em forma de intercessão. Ah, Pai, traz de volta, Pai, os que fugiram, traz de volta os Absalões, Pai, que se afastaram da tua obra. Traz de volta, Senhor, os corações que se endureceram dentro da tua casa. Traz de volta as conexões que o pecado roubou. Traz de volta, Senhor, o amor, o silêncio que adoeceu. Traz de volta, Senhor, o perdão que foi ali enterrado pela vergonha. E nos ensina, Senhor, a falar com o céu, nos ensina também a amar como o céu ama. Nos ensina a corrigir, porque tu, Senhor, é um Deus que corrige e é justo. Nos ensina a ter firmeza, mas com ternura. Nos ensina, Senhor, a ser claros, mas com graça. Nos ensina a ter direção, mas com compaixão. E hoje, Senhor, nós queremos aqui não apenas a opinião certa, mas nós queremos sabedoria do Senhor. Senhor, nos traz a sabedoria que cura, a sabedoria que ativa, a sabedoria pacífica, a sabedoria que reconcilia e também a sabedoria que prepara. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, vozes, Pai, sem vaidade, mas cheia de visão. Pai, levanta confrontadores santos, tratados no secreto. Levanta pacificadores espirituais cheios do teu espírito. Levanta conselheiros que não se vendem, mas levanta mulheres e homens com discernimento para restaurar linhagens quebradas. Senhor, como aquela mulher de Tecoa fez, que possamos entrar nos palácios com respeito e sair de lá com reconciliação. E que a tua glória possa repousar sobre nós e que a tua presença possa visitar as salas onde o silêncio impera. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus, Ele conhece a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amém, queridos? Hoje, mais um dia que o Senhor está conosco. Eu creio porque Ele é fiel. Amém? Deus abençoe o seu sábado, início de noite. Não se esqueça que o Senhor tem algo precioso para você. Para que mais lindo do que essa palavra, não é mesmo? Compartilhe, curta e comente aí nos comentários. Curta essa palavra, amém? Essa palavra foi para o seu coração e também para o coração de alguém que você quer muito bem e conhece, que precisa ouvir ela. Amém? Deus abençoe, que Deus possa te dar um sábado de excelência.